convidada para falar às pessoas desse grupo sobre o tema da inclusão. Na verdade, eu vou falar um pouco assim, atrelando essa questão ao decreto que o presidente, excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, publicou no dia 1 de outubro deste ano, 2020. E o que mais me admira, além da publicação, é a presença do ministro da Educação e da primeira-dama, Michele Bolsonaro, aquela que se diz especialista em Libras, né? Então, é uma pessoa que conhece bem o que são os portadores de necessidades especiais. O que diz essa lei que ele publicou aí? Diz que as crianças com necessidades especiais, elas devem, assim, quando estiver muito agravado, ser tratada em uma escola especial para elas. E isso vai contra a Constituição Federal de 1988, em que garante que as crianças com necessidades especiais, elas têm o direito de frequentar as escolas regulares e que o Estado deve oferecer a essas crianças, sim, um atendimento especializado, mas no contraturno da escola e não no horário normal. E por que de tudo isso, né? E aí eu gostaria muito de falar sobre a minha experiência. Eu sou professora há 31 anos, quase 32 anos, da rede pública, tanto do Estado quanto da Prefeitura de São Paulo. Há 32 anos atrás, praticamente, eu comecei a lecionar numa escola próxima à minha casa, e naquela época, as crianças com necessidades especiais, que não tinha esse nome, aliás, essas nomenclaturas elas vão mudando, né, com o passar do tempo, elas já tiveram vários nomes. Naquela época, a escola onde eu trabalhava, as crianças que eram atendidas naquela escola eram as crianças surdas. E elas tinham uma sala só para elas, então era a sala do DA, que a gente chamava, sala de deficientes auditivos, não era nem surdo naquela época. Essas crianças, elas faziam tudo separado das outras. Então a sala era só para elas, o recreio delas era, o intervalo, o recreio delas era só para elas. Elas não tinham a convivência com os outros alunos. Passado alguns anos, uns 5, 6 anos, isso mudou. Essas crianças, elas vieram para dentro das salas regulares, né? E aí, nós professores ficamos sim assustados, porque não tínhamos o preparo, não esperávamos por isso. Mas, hoje, depois de 30 anos, eu falo que isso só trouxe ganhos para todos os lados. Porque a inclusão, gente, ela é o trabalho das diferenças, né? A gente tem uma autora chamada Maria Tereza Mantuan, que é uma especialista nesse assunto da inclusão, e eu gosto muito de uma fala dela, que ela diz assim, que todos nós somos diferentes, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, a inclusão, ela é de todos, todo mundo está incluso, né? E eu, alguns anos atrás, eu sempre, na minha cabeça, assim, na minha profissão, eu sempre acreditei, assim, que a inclusão era da criança que estava chegando. E um dia um colega de trabalho falou assim para mim, não, Paula, é o contrário. Nós que estamos sendo incluídos no mundo deles. E quando ele me falou isso, a minha visão ela mudou. Então eu comecei a entender o sentido da inclusão. Então a inclusão ela tem que ser um retrato
do que é a sociedade fora da escola. E essa sociedade, ela tem que viver com todos os seus diferentes, né? Porque senão nós vamos voltar aos anos 60, anos 70, e aí vale muito a pena ler um livro chamado O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, em que ela fala, ela relata os maus tratos dentro do hospício, né, dos hospícios brasileiros, né, uma crueldade sem fim. Então, hoje vivemos todos numa sociedade com muitos diferentes, com muitas minorias ou marginais, no bom sentido, no amplo sentido da palavra, e a gente tem que aprender a viver todo mundo junto, porque senão a gente não é um cidadão completo. E a Mantuan fala disso, ela fala que o cidadão ele só está completo quando ele se apropria de tudo, né? De todas essas diferenças. Então, assim, essas coisas eu vi acontecer durante toda a minha vida profissional. E aí queria contar uma experiência também, uma vez que aconteceu comigo, um aluno cadeirante, e era a primeira aula de educação física, e ele falou assim para mim: professora, eu não vou para aula de educação física, eu fico aqui na sala para terminar a lição, porque eu copio mais devagar. Aí eu falei para ele: não, por que você vai ficar na sala? Ele falou: não, eu nunca vou para educação física. Eu falei: você vai sim, você vai porque você tem que fazer educação física. E peguei, empurrei a cadeira dele até o pátio, lá onde o professor estava dando aula, e o professor deu uma atividade que incluísse ele. Eu nunca vi uma alegria tão grande como daquela criança, de estar incluída na aula de educação física. Então, gente, às vezes o que eu percebo assim, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, que as coisas vão se transformando. Na escola onde eu trabalho atualmente, como gestora, e fico ali no portão para receber as crianças logo na entrada, um sorriso que uma criança especial, né, de necessidade especial dá, o dia que a criança não precisou da profissional para levá-la até a fila, porque ela pegou na mão de uma amiguinha e foi. Então, às vezes, é uma pequena coisa que é uma grande transformação. E isso transforma a gente também. Então, a inclusão, ela não pode estar separada, numa escola separada, né? O que o Estado tem que garantir, isso sim, é um atendimento especial para essas crianças fora da escola, depois da escola, né? E outra coisa muito importante também que eu observo neles é assim, o amor das crianças por essas crianças especiais, o cuidado, né? Eles agem como se fosse obrigação deles cuidar daquelas crianças. Então eles cercam essas crianças de proteção, de carinho, né? E isso faz o quê? Com que no futuro não exista um preconceito, né? Isso é muito importante. Então, começar na infância para mais tarde vencer os preconceitos, porque não vai nem existir o preconceito. Se a criança aprendeu a viver com aquela outra criança, não haverá preconceito, pelo contrário, haverá cuidados, tá? Então, muito me admira essa lei, esse decreto, né, solto pelo presidente, com o apoio de um ministro da Educação e de uma senhora que se diz cuidadora ou sabedora, vamos dizer assim, do porquê dessas questões aí das necessidades especiais. Não dá para viver separado, tem que ser todo mundo junto. A escola é um espelho da sociedade. Então, se a sociedade é de todos diferentes, a escola também tem que ser de todos os diferentes. É isso, tá, gente? Muito obrigada.
Eu não sou uma pessoa especialista em inclusão, mas eu sou uma pessoa especialista em educação, uma pessoa que vive a educação há 30 anos e que acredita na educação, seja ela em qualquer esfera. Mas, principalmente, eu sou uma pessoa que acredita muito na escola pública. Obrigada. As crianças com necessidades especiais, elas têm o direito de frequentar as escolas regulares.